compensa, mas aí compensa? Ele pegou o voo barato, mas vai pegar um... Tá, mas ele vai economizar também o traslado dentro aqui, que é mais caro. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, no final das contas, você acaba fazendo... Não acaba. É um pouco mais caro, mas tem mais conforto. Sim. Tudo depende de cliente para cliente. É por isso que desse nível de lote, né, Eduardo, eles vão preferir pousar na pista. Na pista. Depende. Eu sou curioso. Eu Você vou gosta nesse do tipo de lote. terra. Então, o que eu fiz? Vim daqui, inclusive nós temos um receptivo aqui, o White River, que ele pega o cara aqui, traz para cá, ele foi me buscar em Roda Explosive e trouxe aqui em cima, vem para cá, porque isso daqui eles dominam, esses caras. Então, tem uns 3 receptivos que faz isso. Por exemplo, se eu comprar um traslado do Londolose até aqui, no próprio Londolose, eles vão me cobrar quase $600. Para fazer esse trechinho, $500, coisa assim. O traslado me cobra 200. Agora, se eu puser 600, se puser o que eu reduzo nesse voo, esse voozinho extra para cá, já vai dar a mesma coisa. Entendeu? Então, tudo é questão de ver. Mas tem passageiro que fala, eu não viajo em avião pequeno. Ah, tem muito. Entendeu? Então, daí você já para. Então, você teria que voltar para os aeroportos maiores e fazer um transfer maior de carro. Então, é bem complexo, sabe, para escolher. Então, por isso que a gente tem que ter em mente onde que eu vou aqui. Se eu estou vindo de Vitória Falls, eu estou querendo uma conexão para o aeroporto pequeno, eu chego aqui, e todo o resto eu chego para o Nesfurt. A gente poderia dizer que a gente deixaria Nelspruit como um plano D, ou pelo fato dele estar vindo de Victoria Falls, Não, se ele vier de Vitória Falls, tem que ser lá. Vai Morrer. ser. Hotsprut, Escocusa como São os principais. e Nelspruit Route é alternativo. isso, é isso, né? Assim, É. Só para entender o Mas Nelspruit está vinculado para se ele quiser pegar um avião pequeno para cair e chegar no lote. Só para eu Chegando estar mais estruturado assim. Para vocês terem uma ideia melhor. Mas a Airlink voa pelos 3 aeroportos, não voa? Quem? A Airlink, Airlink voa para os 3. que é... Você chega para onde você quiser. Aí eu chego para onde eu quiser, dependendo do dia, dependendo do horário. De Cape Town tem Cape Town, Joanesburgo, tem para os Então, 3 também. Você faz o que você quiser. Tá? Tanto faz. Mas isso daqui foi para você ter uma ideia de logística. Aqui tem um gate, que esse aqui é para o Kruger, é uma das entradas do Parque do Kruger, e aqui você tem outra entrada do Parque do Kruger, tá vendo? Por que esses dois? Porque quem vai para o Kruger não cruza o Subcenter. Tá? Então tem um ao sul e ao norte do Subcenter. O seu Se você Eduardo. for do Kruger, você não Sim. não sabe sempre. Tá, pergunta. Não, desculpa, ela estava falando. Eu não entendi a última frase que você falou. Deve ser uma reserva privada. Ah, isso daqui é uma reserva privada. Isso daqui é público. Ah, tá bom. E isso é público, aqui em cima. Então, para mim entrar no Kruger National Park, a Orpen Gate é um deles e o Paul Kruger Gate é outro. Vai sair por um dos portões e vai pegar essas linhas laranjas. Não vai. Para pegar a linha laranja para o aeroporto, para o Joanesburgo, para o que quiser. Vai passar Ok? no terreno do Rio. Tá? Então, eu rodo a pergunta O que seu veio aí. Eduardo, peraí Fala. um pouquinho. Bom, o senhor falou que para passar nesses portões aí vai pagar uma taxa. Sim. Se for trocar de lodge, paga 2 vezes a taxa? Você vai ter que pagar a taxa. Se você estiver dentro da mesma regiãozinha aqui, você vai não. pagar a taxa já pelo período total que você ficou. Tá. Entendeu? Você ficou 2 dias, vamos supor, que é só para mostrar o que está aqui. 2 no Londolose, 2 no Sabe? Tá? Então você paga já a taxa de 4 que você vai estar lá dentro. Tá. Cada E essa loja vai te taxa cobrar normalmente é o DMC que ele já deixa cobrado, já põe isso dentro do valor. Na realidade é o lote que cobra do DMC ou cobra de nós. porque Não, a tudo gente bem, já mas foi quando direto, a mas gente eles A importam. gente não precisa se preocupar com Não. isso, porque na hora de fazer a cotação vai vir já o preço tudo dessa taxa. Tá? Na cotação engana um pouco, tá? Porque o que acontece? A gente não é só o preço do lote, tá? Você tem a taxa de entrada, você tem o traslado para chegar no lote e você também tem um FII que é de conservação, que paga os guardas que ficam monitorando e protegendo os animais e mantendo a reserva. Esse é um outro FII que tem em cima disso também.
Ok? E eu acho isso uma coisa, então, importante de quando vai passar o preço para o cliente, falar, olha, porque às vezes quando a pessoa compara o preço, ela vai estar vendo, sei lá, às vezes ela está olhando num Booking, ela não vai estar olhando o preço dessas taxas, só do Não, lodge. não vê E nada. aí a gente realmente reforçar, então, essa informação também para o cliente. Olha, já está tudo incluso, inclusive Sim. a taxa de conservação, a taxa de entrada nos parques e tudo mais, tá? Porque o que acontece? Como eu estou explicando de uma forma geral, eu estou dando argumentos para vocês venderem. E o que vocês têm que argumentar, tá? Daí vai depender... É que aqui esse treinamento é interno nosso, tá? Então a gente tem que reforçar isso. Se eu estou falando com agências, tá? Daí fica a critério deles. Para nós, aqui é altamente recomendado dizer que tem tudo. Por isso que eles canalizam todo o pessoal que está assistindo o treinamento é para canalizar esses bookings para a CT, que é parte do grupo que a gente faz junto, entendeu? Porque a gente entende já o que vai ser oferecido. Só que daí, quando vocês têm contato com os clientes, que são as agências, o cliente final, dependendo, seja SP ou CT, nós temos que dar toda essa informação mais completa. Ok? Isso daqui vocês vão entender muito fácil o que acontece. O que eu fiz? Eu pus aqui o aeroporto de Rodesprut, tá? E as áreas que nós vamos conversar, tá? Rodesprut, que eu falei que vem aqui para o Sabsende Norte. Vem para Manielete, Timbavati, Classerri. Isso daqui que a turma gosta de comprar também, Carumba, tá? Por isso que eu pus ali. Se vocês repararem, aqui tem uma estrada, uma autoestrada que passa aqui, que é a 40. Tá? Eu vou explicar depois, entrar em detalhes o que acontece para cá, o que acontece para cá e o que acontece para cima. Tá? Mas isso daqui, vocês têm bem a ideia. Onde está o Timbavati, Rodensprut, Timbavati, Classerri, Timbavati, Manielete, Rodesprut aqui, tudo Rodesprut. E aqui é a parte norte. Tá? Aqui está o riozinho, ó, o Sandy River aqui. Tá? Timbavati tem aeroporto? Não. Não, tem aeroporto da Saparili, que é o aeroporto lá dos Lodges. Ah, tá bom. Ok? Isso daqui é para vocês terem uma ideia. Isso daqui é a parte norte do Sabsem. Lembra que eu mostrei? Eu estava no Londolosa, eu estava aí, estava aqui. Tá. Isso daqui, vou mostrar para vocês, eu pego um pedacinho do mapa, para vocês entenderem, como todos os lodges são muito perto. Ó, que o Aratuça tem uma pista aqui, ok? O Chito a Chito tem outra pistazinha aqui. Então, tudo isso tem pista, tá? Para você descer vindo de Nelson Coelho. Desculpa, Eduardo, se não tiver pista. Eu vou pegar do outro. Dessa aqui, esse daqui vem buscar aqui. Exato, é possível, né? O Chita Plains vem buscar aqui, esse daqui vem buscar aqui. E eles vão lá, eles negociam. Mas para vocês terem uma ideia da densidade de lote, esse lote com esse deve ficar uns 300 metros. Esse, uns 500 metros. Aqui deve chegar 1 quilômetro. Aqui deve chegar 1 quilômetro. Mas você não consegue ver. Você não vê visualmente, mas na hora que você sai para o safari, todos os veículos de todos eles estão no mesmo lugar. É diferente daquelas reservas que eu falei. Rondonópolis, Sabe, Malamala, Sinita, que cada um tem a sua reserva e fica dentro da sua reserva. Aqui não. E é para todo mundo. Ok? Então, isso daqui eu fiz para vocês terem uma ideia da proximidade e como funciona. Naquele mapinha que eu já apresentei para vocês, que vocês vão ver, eu acho que até tenho aqui de novo, vocês vão ver como é tudo uns quadradinhos bem pequenininhos essas áreas. Tá? Sou eu. Por que é tão importante, né, Eduardo? Vou fazer uma dele. Por que é tão importante a gente falar assim, mas o Chito a Chito, né? Que estava na modinha, o Chito a Chito há pouco tempo estava na moda. Tá, eu fui no Chito a Chito. Então. Porque ele veio aqui e fez um marketing legal. Fez, Eu fui. Aí o Chito a Chito, você tem o Chito a Chito como uma opção e as pessoas comparam, mas assim, não dá para comparar o Chito a Chito que vai estar dividindo, né? A área, a experiência, vamos dizer assim, né? Com sei lá, com um sabe-sabe. Que não vai estar dividindo com ninguém. Sim. Então, até para justificar valores, né, Eduardo?
Vocês vão ver uma outra coisa aqui interessante. Você sabe uma coisa boa do Chito a Chita, viu? O que aconteceu comigo? Eu estava lá, caiu a capa do meu binóculo. Eu estava no banco, caiu no chão. Dali a pouco eu sou um ranger falando lá com o outro ranger. Sabe, eles se comunicam. Ó, quem perdeu uma capa de binóculo, não sei o que lá. Daí o meu guia pegou e falou assim, mas eu vi o senhor com binóculo. Será que na capa do senhor deu para pegar a minha? Ah, então peraí que eu falo o que já achou. Ah, tá aqui o passageiro que perdeu. Ah, então pode deixar que eu vou pegar a capa, vou deixar no ponto X. Só ele sabe que ponto X é esse, será que esse tem os pontos de referência? Depois o senhor passa, depois eu passo lá e pego a capa para o senhor. Assim, e tanta gente que tem. Daí o que aconteceu? Ele me levou pro lote e falou assim, agora eu vou buscar a capa do binóculo do senhor. Eu falei, sei lá onde tá a capa, né? Ah, demorou 10 minutos, ele já tá indo lá, me devolveu a capa. Tá, então, porque todos eles se conhecem, se conversam, tá? Então é muita gente. Quase que você mata o bicho lá, engasgado com a capa. Tá. Isso daqui Essa é a minha é mais ou menos, agora deixa eu ver o que é isso daqui. Onde que eu pus esse daqui? Tá. Ah, aqui é a mesma história, tá? Eu peguei uma parte um pouco maior. Tá, o Turnhill, Toulouse, Lion, Treetop. Porque eu fiz um roteiro, é que eu não peguei o mapa todo. Como você chegaria até o Chito a Chito, tá? Então, aqui, ó, mas é tudo vinculado a Vandersprut. E você vem, entra no portão aqui. Eu tenho uma foto desse portão, acho que é a próxima. Depois a gente vê, tá? E isso daí a gente está falando acima do rio. Sempre, hoje eu não estou falando da região. Gente, isso daqui é o seguinte. Quando nós entramos naquele gate lá de cima, que eu falei que vai pro Sabe Norte, eu tenho fotografia dessa placa e a Adriana achou também. Eu bati o olho nisso e fotografei. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 lojas nessa areazinha. Então, a hora que você entra no gate, você sabe. A 9 quilômetros desse lado, eu tenho aquele Araturça, o Elefante Plains a 8,5 km, o outro a 7, o... Sim, 8, tá muito borrado, né? 5,5, tá vendo? Aqui, ó, depois eu tenho aqui, ó, Jaces, aqui eu tenho o Cheetah Plains, tá? Aqui eu tenho o Chacana, Bob, tem o Cheetah tá por aí também, tá? Tá aqui. Tá bem no meio, lá. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu falo, eu fotografo essas coisas. Tá? Só que a minha foto, acho que eu tenho 3 fotos. 1, 2 e 3. Aquela show total. Então, o que acontece? Vocês vão entender qual é a diferença. Enquanto nós estamos falando de exclusividade e reservas, que cada lote tem privativo na parte sul, quando eu chego na parte norte, eu tenho tudo isso compartilhado. Deu para sentir um pouco a diferença? Tá? Então, daí começa a ter valores, começa a ter isso, começa a ter aquilo. Imagina, né, Eduardo? 5 carros, cada loja desse deve ter pelo menos 5 carros. Vai, 4 carros. Imagina. Tá? Para vocês terem uma ideia do universo disso, tá? Então, eu acho que esse tipo de informação, o Chito a Chito vem aqui e não fala isso para você. A única coisa que eles falam é o seguinte, o Chito a Chito fala assim, na frente do meu lote tem um lago que os animais vêm tudo beber água. Tá? Com 20 veículos olhando todo lado. Ele não fala isso, ele omite. Tá? Não estou falando amigo, estou falando exagerado. Tá? Mas tem que tirar na inteligência artificial todos os turistas. Entendeu? Então, o que acontece? Dentro do mapinha, a gente tem aqueles quadradinhos que são os sublotes. Em cima, meio Então, a áreazinha de cada um deles. Inclusive, nessa região, tem casa particular. Eu passei um e falei assim, por que essa daqui está todo cercado? Não, isso é uma casa particular que o cara tem aí. Então, uma área assim, tipo uma chacrinha de 15 mil metros. Tá? O cara cercou tudo, ele vai tirar férias lá e faz safari lá dentro. Ele tá de boa, porque são coisas antigas. Tá? Isso daí tem nas apresentações. Então, deu para entender qual é a filosofia de um lado e do outro. Por isso que eu separei as apresentações. Tá? Esse mapinha é mais ou menos o que está aí agora, para vocês verem. Isso em vermelho, sabe sempre. Tá? Isso em amarelo, a parte norte, porque o rio está aqui. E aqui, todos esses quadradinhos, cada quadradinho é uma reservinha, tá?
E dentro disso daqui tem mais, porque lá eu contei 20, né, mais ou menos, entrando por esse gate. Aqui está mostrando 1, 2, 3, 4, Você 5, construiu 6. 25? Então, 25. Então, aqui nessa região tem 25. Que briga, hein? Deu pra- Legal, né? Por aí. Deu para entender? Então, isso é uma coisa muito importante, ó, Cheetah Plains, Cheetah Cheetah, Elephant Plains, Aratussa. Então, isso daí, eu acho que mostra para vocês o diferencial de um lugar do outro. Isso determina o destino de safari para vocês. Então, então tem que tomar muito cuidado com o que a gente orienta. Por isso, naquela primeira aula, quando eu falei qual é o interesse do cara, qual a expectativa, qual é o budget dele, o que ele quer, tudo isso vai refinando que nós possamos entender melhor. Eu bato tanto nas fichas com as agências, né? Porque eu falo muito com as agências, elas não conseguem entender quando eles começam a falar de preço, de qualidade do safari, da exclusividade de ter né, uma reserva praticamente para eles, os animais, né, de poucos carros, brigando por uma foto, né? Mas é difícil, então é importantíssimo isso, sabe? Por isso que eu falei para você ver se é livre aqui. Não, mas já conhecia, mas muito bom explicar, né? Entendeu? Então, isso é uma realidade. Daí nós vamos conversar sobre os outros que são nessa região. Nós vamos falar do Turnbush, do Timbavati, do Banielete, do Capama e outro que está lá em cima, tá? Que é o Classe Tá ok? Deu para entender isso? Ou vocês tiveram até alguma dúvida sobre o conceito dos lodges na parte norte e na parte sul do Subsand, como eles se distribuem os safaris e como são feitos? Tem uma dúvida? Eu tenho. Essa linha amarela, o que que é? Essa linha amarela Do eu estou determinando É. a parte norte do Subsand, porque aqui está o rio. Eu chamei aleatoriamente do norte e sul. Não é uma estrada. Não, é que aqui é o rio. É que aqui eu dei na última aula. E aqui eu estou dando, aqui para cima eu estou dando hoje. Entendi. Na aula. Mas o povo que está ali no Simbavati, ali em cima, não vai conseguir fazer um safari do Londolose, ali na região do Londolose, vai? Foi aquilo que eu expliquei, que eu saí daqui do Chito a Chito, eu saí do Chito a Chito, que é o 22, para vir aqui, que eu podia fazer isso. Exato, fazer a volta, né? 2 horas e meia. Muito menos com safari, você não vai fazer de jeito nenhum. Entendeu? 2 dias de safari, você compra 2 noites, 3, no máximo. Não, é que quando eu fiz essa região, eu fiz tantos lotes, eu fazia 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ah, você ficou muito, né? É, eu fico muito. Tá? É outro nível. É que o padrão é ficar 2 noites, 3 noites no máximo. 3 noites é o recomendável, porque 2 noites é muito pouco. Tá? Eu sempre, vocês começam com 3 noites para todo mundo. Se o cara chorar muito, põe mais choro nisso, você dá um lenço para ele. Se nem o lenço for suficiente, deve ser liberado uma noite. Mas assim, eu tenho algumas coisas que eu já vivi na vida, e o que eu falo é o seguinte: o cara vai estar. Tá? Como o cara ia para outros destinos quando eu comentava, eu vou dar um mesmo exemplo. Ele vai para a África. Qual é o principal motivo da viagem dele para a África? Eu acredito que seja o safari. Isso que chama atenção. Daí você chega para ele e fala assim: passageiro querido meu, eu te amo. E você está fazendo a viagem dos teus sonhos. E o teu principal objetivo é o safari. É bicho. Então, o que acontece? Não economize no principal objetivo da sua viagem. Se for para economizar, economize, em vez de ficar no hotel 5 estrelas em Cape Town, fique em 4, economize um pouco, mas não economize na qualidade do safari. Tentem fazer um balanceamento para que a pessoa não sacrifique o objetivo principal da viagem. Eu vou fazer uma outra comparação. Eu vou falar assim: quem tem um pouquinho mais de experiência de vida vai entender, os mais novos não vai tanto. Eu sempre comparava o seguinte: muitas coisas a gente faz, tá? Por exemplo, antigamente, tá? Eles vão entender. Eu entrava numa concessionária Chevrolet, então eu vou falar Chevrolet, que é bem típico isso. Eu via lá assim, eu via um Corsa para comprar, tá? Eu via um Vectra. Muita gente lembra disso, os novinhos não vão lembrar desses carros, né? Já vi um Vectra. E daí eu vi um Ômega. Todos são Chevrolet.
todos vão me dar uma garantia. Todos vão me levar de Campinas para São Paulo, para onde eu precisar ir, todos vão me levar. O que faz você comprar um Corsa, um Vectra ou um Ômega? Exemplo, isso aí. Esse exemplo, a turma nova pode atualizar para os carros mais novos, tá? Esse é o modelo. Mas eu estou falando o seguinte, ele é que é muito típico. Você pegar um Corsinha, pegar um Vectra, pegar um Ômega, que era uma barcona, e o intermediário pequenininho, dá para a pessoa visualizar bem a diferença. E isso, você pode usar esse exemplo para transportar. Só que atualize os carros, por favor, porque depois vocês vão saber que carros são, tá? Oi, Eduardo, mas particularmente, você acha que vale a pena ficar dividir lote? Eu acho que sim. É Eu mesmo. vou te explicar depois. Para você que é um amante da África, mas para uma pessoa que... Não, se ele for ficar mais do que 5 ou 6 dias, Sim, ele faz 3, 3, sim. ou pode até fazer eventualmente 2, 2. Mas assim, 3, importa se alguma dividir, 4, não tem que dividir. dúbio, 4, dúbio. Ah, bom. A partir de 5 pode ter opção. Vamos passar a resolucionar 3 noites, 2 noites ou 3 noites, não tem que ficar trocando lote. Ele está falando 2 noites. Tira 2 noites da tua... Mas ele chora, não foi? Então, aí chora, você pega dá o lenço. É, Tá? A gente podia fazer um lencinho assim, tá? Um desenho de cima. de leopardo, né? Leoncinha de leopardo. É, não é O leopardo. melhor lote de todos os tempos aí. Você pode ficar no lote um pouquinho inferior, que vai ser um pouquinho mais barato, e ficar 3 noites. Seria Pode ficar. mas isso incrível, economia. Você vai tentar, mas daí você fala assim, eu não tenho cacife para ficar 3 ou 4 aqui, mas talvez eu tenha cacife para ficar num outro aqui. Dá para comprar um Vectra. Não dá pra comprar melhor 3 noites no Vectra do que 2 no Ômega. exato. Isso, então, em vez de ficar melhor, Tudo depende do budget. é melhor ficar no lote. Depende do bolso, né? Bom, tá ok? Deu para entender mais ou menos esse sistema? Tá. Então, agora nós vamos começar a mudar um pouquinho. Esse é o Chito. Tem o laguinho na frente, bonitinho, o quarto é legalzinho, aqui bebendo, meu quarto era aqui assim, eu via o elefantezinho aqui, tudo isso. Mas ele está compartilhando toda aquela área. Tá? Elephant Plains é o outro com a mesma característica, tá? Muitos deles falam 5 estrelas, mas não são bem 5 estrelas, tá? Assim, acho que falta um pouquinho o nível. Tem alguém falando aí. E aqui, Avisa aí, professor. gente, aqui é alguém com o telefone aberto, com o microfone aberto aí, que nós estamos tendo. Ó. Então, esses são o tipo dos lotes, normalmente, que vocês vão ver. Tá? Esse é Elephant Plains, que é conhecido também. O Simbambili, que também é um outro, também, ó, com a mesma característica. Aqui deve ser um rio seco, que passa de vez em quando água. Tem uma piscininha própria. Eles são excelentes lotes, tá? Só que tem cada um sua característica, tá? Cheetah Plains também é outro bem conhecido. Aceita aqui. Esse daqui também tem uma boa presença no Brasil. Tá? Aquelas casas do condomínio fechado em Sorocaba. Aquelas casas modernas que eles fazem agora, tudo assim, agora é modelo. Pegou, nova coisa. Tá? Ó. Eu não vejo isso daqui perfil de África, tá? Mas, tá? Cada um, seu gosto tem suas opções, tá? Mas essa é uma característica. Tá? Então, eu estou mostrando diferentes lotes para vocês. Ó, o Jason do Sabe House, que é uma casa, tá vendo? Esse é o quarto da casa. Aqui tem um gramado, tem uma piscina, tá vendo? Ó os leãozinhos, tudo olhando aqui. O que acontece? Eles têm uma cerca elétrica que passa aqui, que os leões podem ficar na frente. Essas fotos são suas? Não, essas aqui são dos lotes. Dos lotes são sempre dos lotes, eu não ponho as minhas, tá? Que nem tem um lote que eu fiquei em Madique, era muito legal. Você tinha a piscina, tinha uma poça na frente, tá? Um water hole na frente, e a cerca elétrica, ela não era na vertical, ela era quase na horizontal, mas bem distante. Então o animal não conseguiria pular sem cair na cerca. Deu para entender? Então ela começava no zero lá e chegava a quase 1 metro, 60 centímetros aqui. Então você ficava numa espreguiçadeira aqui do lado da piscina,
no nível da sua visão, você não via nada. Você não tinha obstáculo para ver os animais no órgão. Entendeu? Porque a cerca era alta, mas eles também não vinham. Tá? Sacanagem, né? Entendeu? Então eles viram lá aquelas carninhas brancas lá que ele pegava, mas não conseguia. Tá? Então, olha como o céu é estrelado nessa foto aqui. Por isso que eles têm que ter conhecimento de astronomia também. Nossa, eu nem sabia que tinha jaces na África do Sul, no Kruger. Não, mas esse é uma casa. Não, porque tem o jaces, lógico, tinha uma dica. Tá? Timbavate. Timbavate é interessante. Ó, eu tenho uma piscina de pouso aqui, tem outra no Rock Pig, e devo ter mais algumas por aí, tá? Ó, 14 pro Eastgate Airport é o Hollingsford, tá? Eles chamam também de Eastgate. Tá aqui a 12 quilômetros, mas esse percurso que eu fiz de vir deles até entrar aqui e chegar no Nigala, eu demorei mais 1h30, tá? Se for aqui por dentro, é outro caminho que tem, ele é muito ruim. Então, tem que ir com o Jeep 4x4, coisa assim. Eu estava no SUV. Então, eu vim aqui por baixo. Mas também não economiza muito. Esses são os principais lojas que você tem aqui. Por que me chama a atenção o Nigala? Inclusive, não é promoção do Nigala, não. Aqui, cada vez eu tenho que vir caracterizado. Essa camisa minha é do Nigala, tá? O que tem? Essa parte do Kruger com essa parte do Timbavate é o único lugar que existe leão branco nessa região. Timbavate? É. Num daqueles filmes que eu recomendei, primeiro, da aula, tem a menina e o leão, do leão branco, e ela foge com o leão para Timbavate. Tá? Que é onde tem. Onde tem o leão branco, certo? Leão branco. O que acontece? Lógico que o leão sai daqui. Então, o melhor lugar para tentar ver um leão branco é em Nigala, tá? Daí, eles vêm para o Kruger, voltam, entram, saem, porque isso aqui é tudo aberto. Então, você não sabe se vai ver ou não. Eu, quando eu fui para lá, eu falei com a turma da Edipion, eu falei assim, ó, por favor, manda um WhatsApp para o leão branco informando o dia que eu vou estar lá. Tá? Eles tiraram o saco de mim. Eu falei assim, já que vocês não querem mandar, mando eu. Eu não deixo por menos. Em turismo, muitas coisas eu peço. Os caras não fazem, faço eu. Eu resolvo e acabou. Esses negócios assim. Eu não tenho medo de telefonar para fornecedor, telefonar para o hotel, telefonar para ninguém. E normalmente eu tenho o contato dos donos. Então daí vai de Facilita. cima para baixo, pá, acaba o papo. Tá? Então, o que acontece? Eu falei, vocês não vão fazer, faço eu. Tá bom. Depois eu vou te mostrar o que aconteceu. Deu para entender? Isso aqui é o Timbavate. Tá? Ali são pequenos aeroportos, Rockfig. São aquelas de pãozinho de posto que você pode pegar de lá. Ou pode também pegar um charterzinho daqui, desde Joanesburgo aqui. Isso daí sempre pode. Em qualquer lugar você pode chegar nele. Tem a pista. Você tem as duas opções. Você vem para Delspruit, que é lá embaixo, que eu falei, e pega um avião de lá para cá, ou já vem direto de Joanesburgo para cá. Normal, tá? A Federal Air faz isso, tá? A Federal Air, eu mostrei na aula anterior o mapinha de rota deles, da Federal Air, e também tem um aeroporto secundário lá, que é tipo um campinho de Marte, coisa assim, que tem esses voos para esses lugares, e dá para ser feito. De repente, uma família de 8 pessoas, coisa assim, justifica, né? Tá? Essa é o que tirei, tá? Ele recebeu essa. Eu falei com ele pelo WhatsApp, ele respondeu que estaria me aguardando. Eu cheguei lá, ele passou na minha frente, ele só não me cumprimentou porque eu acho que ele não me reconheceu no primeiro momento. No Estava numa turma. rua, né? Ela passou e foi embora. Tinham duas. Tinham duas, tá? As duas eram. Deu nem uma piscadinha pro senhor? Não. Aquela foto que eu já mostrei numa outra aula, que tinha uma leoa olhando de cara para mim, é do mesmo bando. Essa foto eu vou dizer o que aconteceu para poder tirar essa foto. Lembra que eu falei da importância do Ranger, a importância do tracker? Tá. Quando nós estamos em reservas privadas
cercadas. Reservas privadas cercadas. Tá? E não tem a amplitude do Kruger. São meio previsíveis os lugares que os animais estão, porque eles são territoriais, ficam sempre naquele lugar. Então, o ranger, um e o outro, já sabe onde estão mais ou menos os animais, então você já vai meio Simba Safari antigo, não vou falar que seja um Simba Safari, mas mais ou menos direcionado para você conseguir ver os Big Five, você sai contente com o sorriso até aqui, vê os Big Five, tchau, acabou. Tá? Isso exige qualidade do ranger e do trucker. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, qual o seu objetivo de chegar? O ranger me perguntou. Eu falei, ver leão branco. Estou vindo aqui só para ver o leão branco. O resto, já vi tudo. Não me interessa ficar repetindo. Primeiro dia ele saiu, nada. Segundo dia, ele pegou, falou assim, avistar uma turma de leão no lugar tal lá. Alguém dos outros jipes. Ele saiu, desceu junto com o tracker, falou assim, ficou tudo no jipe, se meteu lá no mato. Tá? Os dois. Passou uns 20 minutos, ele volta. Descobrimos as pegadas e o direcionamento que o grupo está indo. Agora nós vamos atrás. Isso você não vê em qualquer lugar. Essa procura constante para descobrir o que o passageiro quer ver. Tá? Ir atrás. Daí que dá a diferença, que eu falei, que tem que ser bom. Ele pegou, mas ele deixou o tracker lá. Eu falei, mas você deixa o tracker lá? Não, porque senão eles vão passar do que a gente pode ver. E eu mandou e deixou o carinha lá fora. O que fica lá sentadinho na frente. E o cara sem arma, sem nada. Lá. Um rádio, né? No radinho. E foi embora. Quando a gente está subindo, já é onde ele calculou mais ou menos que nós viríamos, que ele falou, daí começou a passar um bando, eram 27. Tá? Então começou a passar. Daí passou esses brancos. Esses brancos passaram na nossa frente. Daí que eu olhei de lado e tinha aquela me olhando aqui assim, tá? Fazia parte do bando. Depois ela desceu e ele foi embora. Tá? Mas só que eles entraram no meio de tanto mato, e daí quando eles viram que, e daí tem uns 2 ou 3 jipes, todo mundo queria ver o leão branco, e eles vão derrubando árvorezinha, vão derrubando todo espaço, com o jipe por cima de tudo, quebrando o seu gravar. Mas não conseguia chegar porque tinha muito toco, muita coisa, então o máximo que nós podíamos chegar foi isso. Tá? Apesar que isso daqui foi uma distância daqui no final da mesa, mais ou menos. Tá? Ele chegou perto. Mas o ângulo não foi legal para a foto. Por causa da exposição do sol, sombra, coisa assim. Eu queria ter aquela super foto, não consegui, tá? Mas tá aí o leão branco. Eduardo, desculpa se a pergunta for muito básica, mas todos os jipes têm tracker ou não são todos? Não. Os trackers normalmente estão nos lotes de mais luxo, não necessariamente, porque Malabara não tem tracker. Tá? O tracker, ele dá uma qualidade melhor de safari, porque você não é um cara que fica olhando duas coisas. E quando eu falar de Botsuana, eu vou comentar um caso típico de um veículo com tracker e um veículo sem tracker. Tá? Que nós fazemos safari na mesma região, então eu vou comentar isso. Daí você vai sentir bem a diferença. Tá? Tem lugar que não tem esse tracker, tem lugar que tem, tá? Ó, Olha, o Ventura. eu já vi os filhotes já. Tá. Lá, aí, Aí, daqui para baixo. ó. Eles são fáceis de... Top slot e Primavate. Tá? Quais são os melhores para ultra luxo? Garden Elite. Garden Elite seriam qualidades em Ranger bons, tá? N-Beyond de Gala, tá? Eles têm 2 de Gala, tá? Esse é o de Gala River, que é um rio seco, elefante e tudo. Esse é um pouco mais caro do que esse que eu fiquei. Tá? São 2. Esse, lembra que eu comentei do Boma, que tem o jantar? Isso daqui era um dia de jantar de Boma, tá? Fogo aqui, o buffet, tudo, o bar, é onde a turma senta.
Normalmente eles fazem isso daqui porque senta a turma do Jeep com o guia, sabe? Mais ou menos, por isso que estão 7 pessoas, coisas assim. Você não vai ver mesa maior do que isso. Como chama o segundo lódio, que não é o River? É só Gala? É isso aqui. Sei lá como vai ser bem. Legal, alguma coisa. Está escrito bem legal? Gala Sofia. Só. Sangala mesmo. Não, é ligado. Os dois são ligados. Só que esse é o River. Depois eu preciso ver o nome direitinho. Esse daqui fica mais perto do portão de entrada. E esse daqui fica um pouco mais dentro da reserva. Tá? Mas esse é mais caro do que esse. Aqui, esse daqui, ele tá meio cansadinho em termos de construção. Então, você vê que ele já é mais velho, mais gasto. Tá? E o outro é mais novo. Esse daqui é mais novo. Mas eu acho que eles nem mexem muito nisso, porque o lugar deles é estratégico. Então, eles devem estar começando a transformar. Entra muito bicho nesses quartos maravilhosos, muito mosquito. Não. Não, tem tela, tudo, depois tem spray, muito raro. Só uma vez que eu vi que cheguei e estava cheio de aranha no negócio lá, mas uma vez só. Uma aranha pequenininha. E uma vez que eu matei uma desse tamanho assim. Aranha? Aranha, daí o cara disse que ele falou assim, o senhor reparou se tinha 6 patas ou 8, ou 6 pernas, 8 pernas? Você acha que eu vou lá contar a perna da aranha? A primeira coisa que eu dei é a chinelada que esmaguei toda a aranha, tá? É isso, Jorge. Não faz esse comentário. Geralmente de África. Não, Você matou um bicho. não, mas o que acontece é o seguinte, você pode ficar tranquilo que são todos amigos. É que ela olhou para mim meio estranho. Aí nessa só Deus não chega pra lá. Eu chego para lá. Se ela fez, pô, Não, tá bem. Pra mim mesmo. tá. O que eu falo assim? Possessão privada dentro do tipo Bababate. Excelente territórios. Mais. Guias e trackers de altíssimo nível, para aquilo que eu expliquei para vocês. Fortes históricos de White Dog e Leopardo. Serviço de gastronomia padrão NPO, top global. Experiência extremamente consistente, nível Sabe-Send, às vezes melhor. Então, o Sabe-Send é aquela área toda que nós falamos. Então, Timbavate tem condições de ter um safari no nível de Sabe-Send, que eu comentei que o safari é muito bom por vários detalhes da última aula. King's Camp Private. É um outro que tem, que é 5 estrelas. É um 4,5, por isso que é aquele xizinho lá. É um 5,5, quase 5, tá? Mas você pode ver que o nível dos quartos, das coisas, é um lugar muito interessante. Esse tipo de bomba é diferente daquele segundo tipo de bomba que eu falei, que a turma se reúne depois do safari, do jantar, para conversar. Tá? É esse tipo de bomba. E as experiências, sempre o foco no Big Five, e essa região também, como ligado, ela tem uma reputação de muitos games, para a gente ver. E ele é mais rústico, tá? Então ele tem mais ou menos um ambiente mais tradicional, antigo, que era o safari antigamente. Luxo e moderno. Aqui é outra coisa, não é super luxo, tá? Nós temos Maquiane, tá? O Lodge, que é mais boutique, sofisticado, poucas suítes, experiência bem personalizada, que é uma característica diferente. Muito pouca pressão de veículos, então muito menos veículos em torno dos animais. E suítes são amplas, dando para um water, tá? Que é onde ficam os animais. Vocês podem ver aqui o tamanho da suíte. Tá? São alternativas que nós temos dentro do Timbavate. Rock Fig também é bem conhecido, moderno, foi recém-inaugurado, tá? Poucos hóspedes, melhor experiência no drive, muito bom, um lote novo, super exclusivo. Veículo com poucos passageiros, melhor posicionamento. Então, normalmente, em vez de 6, 4 só, sabe? Eles dão uma dividida. Só se o lote estiver muito cheio, vai tudo volta para 6, mas normalmente é menos, tá? E o que acontece? Tá? Eles têm um feedback muito alto, tá? Dos guias deles. Também é um prioritário. E ele tem um campo de pouso. E se você separar, você tem aqui a água, tá? A piscina, tudo do seu quarto. Quer dizer que é uma alternativa muito interessante também. Top lotes, ainda já custo, melhor combinação de custo-benefício, já não são tão sofisticados quanto os outros. Tem o
o Simbafat River Lodge, vocês podem ver que são as siglas, tá? Então, você não perde o ecossistema, mas você reduz o valor, tá? Aquele cara que quer mesmo o ecossistema com valor menor. Não, você bate é bom, né? É, mas o tamanho é o nível do outro, um pouco mais baixo, tá? Ah lá, ótimo para a primeira experiência no Kruger. Então, quem quer ter a experiência no Kruger, quero o Kruger, não quero gastar tanto, só que lá você tem uma alternativa interessante, tá? Esse daqui é o Hilltop Lodge, deles também, tá? Paulo Lodge, muito bom. Você tem também o Waterhole aqui, tem um riozinho que passa. Olha como é grande a suíte, com piscininha, com tudo, só que ele é um espaço maravilhoso. Top Lodge, pequenos e ultra intimistas. Tá? Então, são poucos quartos. Tá? Temos esse daqui, também que é... Ele parece ser moderno, mas ele é bem tradicional dentro, tá? Que é o Tabamate, e ele é tenda. Tem apenas 4 tendas. Então, 4 tendas, 8 pessoas. 2 jeepzinhos, acabou. Tá? Então, assim, é bem intimista. E ambiente romântico, ótimo para o mel, e são muito poucas pessoas. Então, normalmente não aceitam crianças. Tá? Então, se você vê que tem 4 tendas, uma tenda, 2 tendas, 3 tendas, 4 tendas, tudo próximo à parte central. E aqui é aquele boma visto de cima, que é a Chubaba Forest. Boma gourmet, né? Tem o gourmet e tem o que é só bate-papo. Tá? O Bedrock Safari Camp, esse daí já é bem mais rústico, tá? Olha, os quartozinhos são tudo de lona. Isso aqui, ó, tudo de lona, tá? Mas ainda tem telhado fixo. O Baku só é aquele que eu mostrei, tá? Boa localização, intimista com poucas suítes, tá? Eu estou dando variação. E aqui, isso aqui que eu acho que são coisas interessantes que é bom para vocês saberem. Nigala, Game Drive 5, Luxo 5, Estilo. Elite completa. Esse aqui eu necessidade. King's Camp 5, 5, clássico e sofisticado. Então ele tem aquele desenho mais clássico, ele é mais sofisticado. E daqui você vai caindo. Macani 4, 5, boutique exclusivo, que são poucas unidades. Rock Fig, Game Drive 4, Luxo 4, aquele novo que é tudo modernoso. E aqui, o Simbawati River, 4, 4, benefício. Hilltop. Então, aqui vocês têm uma classificação básica para vocês terem referência do que vocês querem escolher dentro de cada reserva. Tá? Turnbush. Simbawati já é uma pergunta de tá? Tá bom? Tá lá. Turnbush está sendo uma das coisas que eu chamo a joia da coroa. Tá? Royal, valeu. Super top, para o portfólio. Então, The Science, você tem o Residence, lá em Franschhoek, The Science em Cape Town, e esse daí. Ele está fechado para reforma e vai reabrir dia 1º de julho. Já é excelente, mas vai melhorar ainda mais. Tá? E eles ficam pertinho do aeroporto. Tá vendo aqui, Stigate? É o Stigate, você sabe que é o Rodesfurt. Tem aqui, ó. Já entra aqui. Tá? É excelente. Muito bom. E aí tem outros em volta. Tá? Se você vier aqui em relação ao Kruger, nós temos o Timbavati, tá? E o Turnbush aqui. Top Lodge no Turnbush. Malawan Lodge, né? O melhor lodge da reserva, nível top global. Os guias são considerados os melhores da África, por quê? É aquilo que eu falei. O guia tem experiência aqui, 5 anos aqui, 10 anos ali, 15 anos ali, 20 anos de experiência, vem trabalhar para mim. Tá? Então... Você viu como é que você chamou agora sem querer? Que é isso que eu acho também, você chamou ele de guia. Mas é o certo, da África, não, ele é mais o termo utilizado. África, o senhor Rancha. Nos outros países são guias. É que você mandou guia, mas eu acho que isso é como o conceito do guia. Um guia bom muda tudo. Né? Mas é que eles não... Aí está escrito guias, mas na realidade a terminologia seria rancho. Né?
Isso quando falando em África do Sul. É só a África do Sul que usa Ranger. Eu uso Ranger em outros lugares, o cara fala, não. Ah, Oi? você não está na África. É isso aí. Tá? Tracker Ranger, padrão altíssimo de Safari, eles pagam astronomia, serviço ultra premium, tá? E você vê muito leão e leopardo nessa região. E elefantezinho que vai tomar uma topsina, tá? Ideal para quem gosta, é o melhor safari possível sem restrição de orçamento. Ele não é barato, mas é top. Aceita criança? Aceitas, porque é uma casa, né? Então você pega a casa. Pagando. Né? Tá. Infelizmente, assim. Saseca Tender Camp, esse daqui já é de tenda, tá? Já é mais simples, mas é muito bom. Bonitos e moderno, ele é moderno, mas não é aquele moderno que nem o Heitor comentou. Casa de Sorocaba, tá? Ele é com madeira, com palha, com tudo isso, tá? E tem a mesma área, tá? De fauna, quer dizer que você tem uma atmosfera mais intimista, tá? E por que, olha, eu vi esse termo, acho até considerado dos campos mais instagramáveis do clube. A turma adora fazer Instagram, tá? Então, por isso que Ele é lindo, tá? Olha, tem a piscininha, tem um ambiente gostoso, e ele tem uma vegetação muito próxima dos quartos. Estão vendo que os quartos também têm a vegetação nativa. Os quartos. Essa área aberta com a vegetação, não tem problema se passar algo. Leão? Vamos ver. Um bichinho amigável, assim. Você não vai ter comida. Não, eles podem passar aqui, sem problema. Eles podem passar sem Podem. problemas. Olha, o que eu comentei com vocês, primeiro, que eles não gostam de subir na madeira, eu já Porque expliquei. eles têm medo, Eles têm medo. Sim. E outra coisa, leão, ele não sai para passear de dia, é muito sol, é cansativo, ele não tem Ray-Ban. Então, é um negócio muito desagradável. Protetor solar. Então, ele começa a ser assim, mais ativo no pôr do sol. O que acontece? Quando você está na parte social do lote, Uhum. e vai para o teu quarto, Uhum. à noite, após o jantar, Sim. tem lugar que até para ir para o jantar, eles mandam você chamar um guarda. Tá? Então o guarda vai com lanterna, só vai com a lanterna, não sei por quê, porque ele corta mais que eu tô ferrado. Mas ele vai com a lanterna, tá lá, te chama no quarto, te leva no refeitório. Ah, quero ir pro meu quarto. Ele pega e te acompanha de novo. Nossa. Isso à noite. De manhã, muitos lotes, tá, eles vão, te chamam às 6 horas da manhã, tá clareando. Como tá clareando, já passou todo mundo. Já passou todo mundo. Não, todo mundo já passou para a cozinha para isso, os funcionários já começaram a circular por aí. Era ouro. Então eles já sabem, não, pode ir tranquilo. Eles badam, pode tranquilo, se eu venho te buscar aqui 10 minutos, não, pode ir tranquilo. Por quê? Aí eles vão dormir de novo, já caçaram à noite, fizeram as coisas que tinham que fazer, tá? Entendi. E daí, e eles não tentam invadir isso, Uhum. tá? Então você fica tranquilo. É tenda, né? Lembrando que é tenda. É lindo, mas ele é tenda. Brasileiro não gosta. Brasileiro tem um certo conceito, mas eu já fiquei em tenda sem problema nenhum. O dorsal é um indicativozinho de bichinhos, né? Eu vejo assim, quando tem dorsal é porque para dar o conforto para a pessoa que vai dormir na cama ter a telinha para não Alguns têm, outros não, que nem aí tem. Nem todos têm. Tá vendo? Pode Mas aí não. Mas deixa instagramável do céu também. Mas O Eduardo vai se pede, eles colocam. coloca. Eles colocam. É só pedir. Então, mas tem lugar que não tem. Nesse daqui, você não tem suporte para fazer. Eles dão um truque, Eduardo. Já aconteceu da gente ficar casado, sua trip, e aí eles dão um jeito, né? Eu vejo Não são os que tem, os que tem. É. Tá? Mas eu não vejo muito mosquito lá para isso, Tem. sabe? Nossa, bonito esse. Esse daqui, tá? Moana é o que ele tem. Você pode ver, tem um water sempre para atrair animal, tá? Aqui as acomodações e aqui a parte central. Então é mais ou menos, é meio intimista, tá? Bem tranquilo, sofisticado. Ótimo equilíbrio entre luxo e custo versus o Royal One. É uma boa opção para vocês fazerem. Tá? Comparação. Lá vou eu de novo para ver as comparações. Royal Malana, 5.5, outro exclusivo. Saseca, 5.5, moderno design. Monoana, 4.5, boutique. Wellness. Thorny Bush, Game Lodge, 4.4, clássico Safari.
Chuckleberry 4.3 intimista. Isso daí serve uma ponta de referência para vocês, tá? Então, isso daí não é assim um negócio fixo. Por que você coloca o Game Drive? O Game Drive você quer dizer com o que você A quer dizer? qualidade do Game Drive. O que você vai ver? Se você vai ver bastante se o guia é bom, o Ranger é bom, o Tracker é bom. Então, a qualidade do Game Drive. Mas muda, Eduardo. Por exemplo, se eu estou no Muda. Turn Bush pro... Muda. A localização Muda. dentro da reserva pode ser um lugar que tenha maior incidência de animais do que o outro, mesmo na mesma reserva. E o tracker pode ser inferior aqui do que aqui para achar animais. Com relação ao profissional que vai te levar, né? Porque E é a- mesmo, né? A reserva mesmo não significa a mesma coisa. Você mora em São Paulo. A realidade do Morumbi, de Santana e de Parrilheiros são completamente diferentes. E você está dentro da mesma cidade. Mesma coisa acontece aqui. Tá? Tem uma área que tem mais água, tem uma área que tem a vegetação que é mais interessante, tem outra que atrai mais rinoceronte, outra atrai mais leopardo, onde tem leopardo normalmente não tem tanto leão, porque o leopardo com o leão não se bicam, tá? O leopardo tem medo do leão, então ele prefere ser territorial. Então, essa é uma característica que a natureza define essas posições. Então, a gente não faz certo, tá? Agora, saber que está prestando atenção na aula. Quem está disperso? Pessoal, aí de fora, online. Vocês estão aí, ok? Então, a gente tem que estar sempre de olho. Eu tenho uma girafinha que ela monitora todo mundo. Tá? Vamos aqui já para o praticamente o último que eu vou falar, tá? Porque esses outros aqui, o Baluro também faz parte, mas não é tão relevante. O Classe Rio. Por que o Classe Rio é bom? Porque está do lado do Quadra Export, tá vendo? Tem um gate, tem o Capama, aeroporto, chega facinho. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Opa! Só para terceira legal. Por que esse lodge ele é especial? Tá? O Shimove. Ele é um lodge que foi projetado totalmente para paraplégicos. Então, se vocês eventualmente... muito difícil ter cliente cadeirante querendo ir, mas ele tem acessibilidade total. Então, por que ele é diferente? É um nível real, construído desde zero para acessibilidade total, veículos adaptados, tá? Lodge inteiro acessível, a parte 100% acessível, tá? E primeiro lodge de luxo totalmente acessível no país, tá? Ele está dentro da parceria. Game Drive tem os Big Fives, Leopardo, Dog, tá? Safari real, não é artificial como as reservas cercadas que eu falei. Ele está na área contínua do Kruger. Então, o Safari é de alta qualidade. Então, esse lodge é aquele negocinho na manga colete se aparecer algum deficiente. Tá? Eu filmei. Coisa. Aqui você tem uma plataforma para descer, mas fala. Esse bom.
sei se vocês têm conhecimento desse tipo de loja, tá? Eu acho importantíssimo vocês saberem que existe. Vocês repararam que as atividades feitas fora do loja, eles têm rampa que eles montam na hora, dependendo, então a pessoa não perde nada se tiver um aperitivo no pôr do sol, ou tiver um café da manhã, eles têm. E outra coisa que esse loja faz, na tarifa dele, ele inclui o safari de helicóptero. Está incluído. Para todos os Onde que ele fica? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Bem. E agora não vai nem para frente nem para trás. Então, peraí. Cadê o passeio aí? Ali no meio. Classe I, tá aqui. Bolinha amarela à esquerda. Ah, chega. Aqui. Ó, 10 pontos. Não, aqui tá a classe I. Então, tá bem pertinho. Na realidade, ele tá aqui. Na realidade, tá aqui. Ele tá aqui. Tá? Ele é antes do Timbavati Gate, perto ali do Timbavati e o aeroporto. O aeroporto é em cima do... É. Aeroporto, entrada para Timbavati, classe I tá aqui. Bem do lado. Por que tem outro passeio? Agora eu achei confuso. Obrigada. Aqui porque é ponto de referência, como aqui você vai ver o Roda Sprute aqui, tá vendo? Os negócios. Tá, mas o aeroporto é aqui. Tá? Mas é aqui. Até o acesso ao aeroporto é fácil. Assim. Sabe? Você sabe quantos máximo? Ah, é pouco. Né? Deve ser exclusivo. É porque eu tava pensando assim, imagina, a gente que mesmo não tendo essa necessidade da acessibilidade, é uma experiência aí, mas talvez pode ser que seja difícil, né? Porque eles devem ser Não, mas não são todos os quartos que têm acessibilidade, tá? Não, mas o loja em torno tem. Aquele banheiro com tudo equipado para acessibilidade. Não, a gente está pensando em acessibilidade, gente, é legal também falar de pessoas que têm muita necessidade e não sejam paraplégicos necessariamente. Em alguns momentos. Muito idoso. Uma viagem de família, o vovô, a mãe, a criança. Habituada, vamos todo mundo para lá e a vovó vai ter o quarto dela para. Tá? Então, eu estou dizendo que existe. Isso aqui é o mais tradicional de vocês, que eu já ouviu falar no Capão. Vai falar do Capão? Também, Olha, o lógico. cliente pede. Aeroporto, o cara cruzou a estrada dentro do Capão. Tá? Então ele já começa a fazer essa parte. O Capão, a turma do Capão vai saber isso que eu já conversei com eles. Tá? Vendemos porque temos que vender. Isso é o que eu pensava, antigamente. Eu vou explicar o porquê. Não tira. Tá? Você ainda pensa, mas eu não tive. O Capão, eu sempre tive um preconceito contra o Capão, principalmente pro River Lodge. Já que é coisa barata, não pro River Lodge, que é coisa barata. Isso. Só que existem 4 lojas lá dentro. Tá? O River Lodge é macio. Ele agora construiu mais uma. Você tem até elevador para subir nos quartos. Tá? Isso é bem brasileiro, né? E daí você tem outra área nova, que os quartos são excelentes, que inauguraram agora. Começou a inaugurar no finalzinho do ano. Muito bonito, muito bem decorado, os quartos ótimos, muito melhor que os quartos anteriores, tá? Fica um pouquinho isolado. Agora eles fizeram os caminhos, tudo carrinho de golfe, é muito movimento, então vai o carrinho de golfe, vai para um lugar, para o outro, só que lá. Ele tem custo. Tá? É enorme, é um resort enorme. Tá? Então, o que acontece? Isso me bloqueava de vender. Sim. Até eu conhecer os outros. Daí, o que acontece? Daí eu fui conhecer o Southern Camp. Isso daqui. O Southern Camp, eles estão reformando tudo, porque eles têm os quartos individuais e os quartos duplos. Eles deviam ter mais ou menos uns 6 quartos duplos, uns 6, 10 individuais, poucos. Eles vão fazer tudo. Tudo focado na família. Então, você tem o quarto dos pais, conectado junto, né, no mesmo ambiente, no mesmo ambiente, tem um corredorzinho, tudo você tem outro com 2 camas, piscina privativa, tudo aqui. E ele é tudo espalhado, como os outros lotes. É um pouco mais caro, lógico, do que o relógio. E para a família, coisa assim, qualidade ótima de acomodação. Mas isso é previsto para acontecer quando? Já pararam agora. Já Estão fazendo. São umas vilinhas, é isso?
São vilas de 2 quartos. Tá, mas são muito boas. Tá? Daí, o que acontece? Esse daqui, não, esse é o quarto novo do River Lodge. Pode ver que ele é bem bonito. Essa ala nova que foi construída. Parece, poderia estar em qualquer lugar do mundo, com essa Sim. carinha quadradinha. Bem, e isso daqui é uma das piscinas. O River Lodge, ele tem 3 piscinas enormes. Então, é um resort. Qual é o que diferencia ele, vamos supor, do Sabe-Sabe, o Bush, do Sabe-Sabe? Quem? O Sabe-Sabe tem 4. O Earth, Selate e o Bush deles. Esses maiores, eles têm serviço de buffet, de tanta gente que tem. Esses, eles mantêm ainda serviço à la carte em mesas individuais. Isso, eles preferiram manter isso para criar uma certa atmosfera um pouquinho mais privativa. Mas isso, ó, essa é uma das piscinas, cada casinha dessa é uma de massagem. Ele tem 3 casas uma de diferença, né? Tem que levar esse lado. Assim, Ah, sala, carte. tá? Então é o diferencial. É a entrada, não é, por isso que eu tinha um preconceito muito grande. Falei para eles. Tá? É isso daí. O outro eu gosto para a família. Mas seria melhor até do que o. Então, que o outro, que virou Bush. Que virou Bush. Que o Sabe virou Bush. Tá em nível mais igual. Daí você tem o Carula. O Carula é extremamente luxuoso. O quarto deles tem mais ou menos daqui até a sala lá da turma. Tá? Você se perde lá dentro. Piscina privativa. O box dele é mais ou menos assim, ó, daquele tamanho, assim, deve dar uns 2,5 por 2,5. Do chuveiro, para você pegar o sabonete, você tem que caminhar. Você faz um trekking. Não é grande, é muito espaçoso. E é muito interessante. Mas não tem disponibilidade, né, também. O Carula O Carol é difícil, né? é difícil, mas é top. Lógico. É mais indicado para casal, seu resort. É, mais indicado para casal. É. Ele tem 2 quartos congelados. 2 vilinhas congeladas. Mas, assim, excelente o nível. Os melhores guias lá vão estar aqui. Tudo vão estar aqui no Carula. Tá? O ambiente do Carula é outro papo. Isso daqui, por exemplo, é um quarto. Tá vendo? Lá atrás uma banheira, depois tem um espaço grandão, você vai lá, depois você tem a cama, depois você tem uma sala, depois... Cara, piscina privativa, tudo. Enorme. Mas você não vai dividir o Game Drive com os outros cabanas? Essa foi a minha pergunta. Eu vou explicar o que é o drive deles. Tá? Então, esse daí é o E é um pouco mais caro também. bem mais caro. Ele deve custar 2,5 vezes, umas 2 vezes o Uma ideia de preço, Eduardo? Só são tantos lojas na minha cabeça, mas é. E esse búfalo, ele é bem pequenininho, acho que tem umas 8 quartos, mas são tudo tenda. Tá vendo? E tenda que nem palafita, elas ficam tudo em cima de mim. Ele é muito intimista, você olha assim, é muito simples, do jeito que aparece, mas ele está abaixo do Carula e acima do Southern Cap, em termos de preço. Mas ele é intimista. Ele é para quem quer ter uma realidade de estar numa tenda. É estilo meio Tanzânia, meio Quênia. Então, é um outro universo. Então, eles têm 4 universos diferentes. Um que é resort, família, luxo e tenda. Tá? O River Lodge, realmente eu desaconselho porque eu não gosto de muvuca. Tá? Como eles têm uma área muito grande, o que eles me falam? Eles determinam mais ou menos quantos jipes vão para o norte, quantos vão para o sul da reserva deles, quantos vão para cá, quantos vão para cá. Então você realmente não vê muitos veículos concentrados por causa dessa priorização. Aqui tem bastante. O que me chama a atenção, assim, por exemplo, passa uma linha de alta tensão no meio da reserva. Você vê todos aqueles filmes passando, aquelas torres elétricas, tudo passando. Tá? Mas hoje eu aconselharia para quem quer ser prático. Querer ver os Quick Fives, ótima opção Capão. Por quê? Você chega, fica num lugar confortável, pertinho do aeroporto, não tem quase tempo de traslado, e talvez 90% de chance de você ver os Big Fives em 2 dias, 3 dias.
Costuma ter Wi-Fi nessas? Quê? Wi-Fi costuma ter? Depende de onde. Um desses, por Esses exemplo. aqui tem, todos têm Todos Wi-Fi, todos. Os que eu comentei aqui, todos têm. Tá. Tá? E depois eu vou comentar outros que Wi-Fi no Jeep, tem coisas, mas são outros destinos, tá? Então, existem opções do Capama. Então, eu comecei a ficar adepto do Capama por causa disso. Fácil vender, fácil acesso, voo direto, e você vê os Big Five. Esse é aquele cara que quer ver os Big Five e não se importar com o resto. A Sônia fez uma pergunta aqui no online, qual deles é o primeiro capítulo? Riverwatch. Não, é verdade. Começou a ler. E para chegar? Para Lego. chegar, Lego. roda Sprut. Não, Hot Fruit, sim, mas depois, lembra? Dá aquele toque do nosso fã da África. Para eles? É. Tá. O que acontece? Eu mostrei já no outro vez os acessos, vocês vão lembrar, que eles têm um avião Pilatus. Aqui é um hangar que eu mostrei, para você chegar, tudo isso. E esse avião, você pode pedir para, se você tiver no Capama, pedir para ele pegar em Joanesburgo, pegar em Cape, então, pega onde você quiser, ele te leva para lá. Se você quiser ficar no Capama e ir para um Londonós, por exemplo, que é do outro lado, no Malamala, ele te leva dar 15 minutos. Nós fizemos. Eu fiz Malamala, Capama, foi o avião deles. Aviãozinho de 7 lugares, tranquilo, super joia, fácil. Tinha a bagagem, daí nós mandamos por terra a bagagem. E outra coisa importante, a pista de pouso é do lado do Carula. Por quê? Porque o público do Carula que usa voo. Tá? Então é mais depende, mas você tem a pista ali. Então é muito prático. Então o que é praticidade? É uma opção muito boa. Tá? Ele tirou de mim aquele negócio, mas não é um negócio barato, macio, não sei o que lá. Quando você está presente, você sente que não é bem assim. Tá? E daí comecei a dar crédito pro Capão. Agora, para chegar do Hot Fruit para o Carula, quanto tempo? O Carula? Você cruza a pista e já está dentro do... Não, até dentro lá, É. vai dar uns 25 minutos. Não é muito, então. Pensei que era bem mais. Tá? Não. E você já vai fazer safari, né? Que você vai por dentro, Não, você vai fazer safari. é o Carula no fim. Tá? Então, ele fica do lado do Búfalo, quase. Bem na parte sul. Tá? Então, eu acho assim, e o Southern Camp fica meio perto do River Lodge, que é mais ou menos do meio para cima, tá? Da reserva do Capama. E o River Lodge também, ele tem pela autoestrada um acesso bem próximo. Tá? Então, quem vai, muita gente assim, que não venha pelo aeroporto de Roda Sput, já tem um acesso muito fácil para mim. 15 minutos. Tá? E o campo de Abulani? O campo de Jabulani, que também está no Capama. Tá bom, vamos comentar o Jabulani. O Jabulani está dentro da área do Capama, ele é um Mulher Chateau. Ele divide a mesma área da reserva, mas tem uma operação completamente diferente. Tá? Os veículos do Jabulani você encontra normalmente quando você está no Carula, porque ele fica meio próximo, tá, um do outro. Então, o Jabulani, você tem um lugar lá, até que você vê, assim, acesso para o Jabulani, aqui eles vão lá perto, tudo, porque eles... É tipo assim, arrendado do Capama a área para o Jabulani. Tá? E é o Relax. Tá? Assim como o Modito e o Charlotte e o Chidulha, aqueles pobrinhos. Modítro não. Modítro é parte independente, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então teoricamente, o Jabulani se vende como o campo dos elefantes. Então, você vai para... Então, você pode dizer que quem fica nos Capama também vai ver elefante. É a mesma... Porque é a mesma área. Mesmo cercado, mesmo tudo. Tudo aquilo que eu falei dele, reserva cercada, é o mesmo tudo. Tá ok? Seu O que Eduardo, Fala. mas lá ainda existe o Camp Jabulani, que não é o Lodge, é a parte que eles têm que cuidava daqueles, enfim, dos elefantes que eram maltratados e que daí ficavam lá. Eu cheguei aí nesse lugar, não sei se ainda tem. Não tem. Agora é o Jabulani. Não, já tinha o Lodge. Jabulani na época, Sim, entendeu? mas não, E eles, não, então não, isso não, acabou.
Tá, mas a gente não vê não tem essa experiência. Eu não sei se no Lodge a gente tem essa experiência com elefante, mas Não, no eu acho que não Capama tem vê mais. elefante normal, né? Não, eu acho que não tem mais essa experiência. Não tem. Lá não, é só Jabulani. Jabulani, Tá. Lodge e Milé Chateau. Só isso. Tá. Tá? Aqui, o que eu quis mostrar para vocês. Muita gente, fala assim, veio aqui para Carongo que é mais barato. Isso aí é comum. A gente vende também, tem todos os acordos, tudo com eles. Vemos o Selate, que é mais barato. Vamos vir aqui, agora tem um mini, uma coisa aqui para cima, tá? Que é mais barato também. Quando a gente sai daqui da classe I, Baluni também está dentro aqui, tá? É uma outra área, mas tem muito pouco lógico que interessa. Daqui para cima, aqui tem uma autoestrada. Lembra que eu comentei onde fazia o Largados e Pelados? Eles estão sempre lá, nunca tem animal. Tá? É mais ou menos nessa região. É muito bom Game Drive. Por isso que eles são muito mais baratos. Então o cara mas eu vi uma postagem do Kruger, que é muito mais barato que você está me oferecendo, você vai ver tudo aqui. Tá? Tá. Ou se não, quando a gente pega essa estrada, que é a 40, você vem para a parte oeste. Passa o dedinho na 40 aí, Eduardo. O 40 é isso aqui, ó. Até o fim ali. Ela vai até. Ah, ok. Tá bom. Ela não Vai embora. Enfim. Tá? Ela vira para direita. Então, o que acontece? Quando a gente usa esses outros parques, que nem esse aqui que está assinalado, o Selate que está assinalado, você tem reservas cercadas muito menores. E eles, como eles estão fora da área contígua ao Kruger, eles têm uma limitação de animais. E mesmo a população de animais aqui é controlada. Porque eles não podem deixar elefante ficar procriando que nem uns loucos aqui, que tem que acabar com tudo da reserva. Então, eles têm um certo controle do número de animais que eles têm lá também. Então, é bem mais restrito. Mas também é aquilo que eu falei, os caras sabem onde estão os animais, porque isso daqui é uma área restrita. Então, não chega a ser aquela experiência real de África. Tá? Mas existem. Então, vamos mostrar algumas coisas deles. Tá? O Carongo Reserve, que é o BX Safari, que é o mais conhecido, e o Selate Caf. Eu pus um em cada um, mas aqui eu tenho, acho que são 5 opções lógicas com todos os níveis de valores. Aqui eu tenho mais. Tá, mas só para vocês terem uma ideia, o que a gente consegue encontrar nessas reservas. A um custo bem mais acessível do que o Kruger. E eles se vendem como estando no Kruger. Mas não é Kruger. Na região do Sabor Kruger, eles fazem isso. Mas você sabe que o nosso operador local lá, ele gosta do Carongo mesmo, ele sabe que ele Eu só tenho feedback positivo dele. Não, o feedback positivo É para quem passa ele não é ruim, né? ele não é ruim. Mas o que acontece é o seguinte, é aquilo que eu boto lá no começo. É o certo, tá lá. O que eu quero do meu safari? Expectativa e realidade. Entendeu? É uma prioridade. Alinhado. Quero um custo-benefício, quero ver o Big Vai tirar Five. uns fotinhos para mostrar todo mundo que eu fui para a África. Pode ir. Exato. E ele é longe, dá uma hora e pouco de Valadares, tá? Mas, normal, são alternativas. Eu estou mostrando para vocês se as alternativas tiverem. Não estou querendo dizer vende A, ou B ou C. E o que eu estou mostrando aqui, todos são vendáveis, tá? Não estou tentando não mostrar nem o lote. Não, então, o problema quando a gente já vê, usa de muito, né? Para entender que há diferenças e isso influencia diretamente no preço. A gente vende bastante o Carongo. A gente evita alguns do Carongo que são muito simples, tá? A gente O Marvex não Mas os outros. é. Não é. Não, se você tivesse trazido o Shiduri, vai chegar? Não, né? Shiduri? Não vai, né? Agora, isso daqui, eu fiz uma tabelinha. Aqui vocês vão ver de novo. Eu estou falando. R44, R40, tá vendo? Os lotes contíguos ao parque, daqui, Selate, Carongo e tá aqui, tá? E essa parte toda ainda é Kruger, tá vendo? Tudo pra gente deixar pro Largados e Pelados. Tá? Ok? Aqui, melhor para Leopardo, Sabe Sand, imbatível, Turn Bush, quase igual. Melhor equilíbrio geral, Turn Bush, Timbavate. Para você saber de Game Drive.
Melhor custo-benefício, Maniatte e Timbavati. Melhor escolha inteligente, porque você tem um custo menor do que o Timbavati e está praticamente na mesma região que ele está aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o Timbavati aqui, o Sabicende aqui, ele está no meio, ele é uma reserva pequenininha. Tá? Mais selvagem, exclusivo. O Classe R e o Timbavati. Então, aqui junto, Classe R e Timbavati. Tá? Mais fácil, Steve Resort. É aquilo que eu falei, desde o começo, eu enfatizei. Capama. Mais barato, Baluli. Por que o Baluli? Já está aqui na 40, já diminuiu tudo. Você não falou da 40 do jeito que você fala para mim. Você devia falar. Porque, você perdeu. Não, é porque eu tinha enfatizado para o Heitor, eu falei assim, tudo que é a oeste da 40, ele é uma linha que determina a qualidade de safari, praticamente. Então, quando você está para o lado leste, que você está na área do contígua ao Kruger, lógico que a qualidade é bem melhor do que o outro, porque você tem reservas controladas. Eu vou resumir uma coisa que ele falou, que ele não está lembrando, mas que você nunca mais vai esquecer, porque eu já fui 9 vezes para porque eu nunca tinha ouvido o que esse homem falou para mim. Gente, quando a gente vai para a praia, para o litoral sul, e vai comprar, ou vai alugar, ou vai só visitar no litoral sul, você fica para lá da rodovia, é um nível, para lado de aquelas pobreadas, casas mais baratinha e tal. Por quê? Porque tem a rodovia. É o mesmo conceito, sabe? De verdade. Não no sentido de pobrinho e rico, mas no sentido de, você acha que o bicho vai passar, os bichos vão atravessar uma rodovia? Então, eu nunca vou esquecer isso. Como é que você acha que os bichos vão atravessar uma rodovia que passa caminhão, que passa carro, que passa... Eu vou ficar para cá, Esse eu vou para cá. Vou morrer, Da Vertiga, terra né? eu vou passar para quê? Então, eu nunca mais esqueci. Né? Esqueci dessa comparação que eu dei para você. É. Às vezes a gente fala algumas coisas que gravam, né? Que nem hoje eu falei. Ceilão, quantas pessoas sabem onde eu sei? Ceilão. Birmania. Mianmar. Pô, vocês estão bons, hein? É. Pérsia. Irã. Paquistão Oriental. Agora, Afeganistão. Não, Paquistão? Bangladesh. Bangladesh? pô, mas aí não é mais no turista. Zaire. Zaire. Congo. Ah, os Zaire. Congo? Gente, eu vou fazer. Já vou passar a provinha já. Eu vou fazer provinha aqui. Eu estava vendo dando mais tempo. Comparação de áreas. Sabe Sand Reserve, 650 km². Timbavati, 530, quase o tamanho do Sabe Sand, para muito menos lotes. E esse Sabe Sand que eu estou falando é o norte e sul, tudo aquilo que eu comentei. Classe R, 600, maior até do que Timbavati, quase igual ao Sabe Sand, com muito menos lote. Tá? Forte, Manelli, 230, mas é uma área aberta. Tá? A gente falou do Manielete? Eu não vi nada dele. Eu acho que eu falei sim. Ele fica. Ele fica aqui. Não, você vê aqui o Timbavati aqui, o Manielete aqui e o Sabe Sand aqui. Ele fica nesse meio. Ah, você não falou dele, não. Não, mas tudo bem. Mas Tem poucos lotes aqui, tem uns 2, 3, só que vale a pena, mas tem. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso. Tá? O Turn Bush, que é 150, que fica aqui do lado do... Turn Bush está aqui, tá? Do lado do Capama. Capama, 150, que é o lado do tamanho do... O Carongue, ó, já como é bem menor, por isso que os animais são previsíveis lá onde a gente vende, que é uma área menor. E o Selate, que é menor ainda, tá? O Selate está aqui, é 50 km². Lá também era para cada Também, olha aqui, ó, 40. Então a gente já sabe, Heitor. Ou Caguá. Carong e Selate, do outro lado da rodovia. Tá? Não, assim, que a gente costuma, né? Essas coisas que eu falei, nunca mais eu vou esquecer, nunca mais. Primeiro nível de safari. Sabe, Sand, Timbavati e Glacieri. São os tops para você fazer. Excelente. Custo-benefício. Turn Bush e Manielete. Manielete tem poucos lotes. Turn Bush tem mais. Ok. Fácil acesso, menos selvagem. Capama. Inferior. Carol e Selate. Isso daí, mais ou menos, eu tabulei o que eu expliquei para vocês. Tá? Magre.
Mas o bagulho foi ele trabalhar, né? Magoei. Não, Eu achei que era Magoei Reserve. goodbye da própria dele. agora aberto para Eu tenho perguntas. perguntas. Pergunta aqui, pergunta lá, e aí tem também. A primeira é dos lojas com alimentação café, com alimentação. Tem. Tem lojas. A gente Você pede como a alimentação para vocês, prepara. Tá? E tem um específico, Isso foi no Enandela. Você não vai lembrar qual é o nome não depois? vou lembrar, mas eu posso ter para vocês. Porque quando eu estava preparando essas apresentações, eu estava estudando os lotes, tá? Porque a maioria eu conheço, mas eu faço assim, eu dou uma recapitulada. A hora que eu dei a recapitulada, tinha um que aparecia com especialidade de constância. E a minha outra, Nossa, eu tenho muita idade de você. a minha outra pergunta, na verdade, que não vai dar, é do novo Clube Med Safari. O Imed Safari? Então, pois é. Nunca ouvi falar. Então, depois eu te mando a apresentação dele, que a gente conversa dele na semana que vem, então, para você continuar. Semana que vem, não. Se só vai vem em maio. Ah, então você tem que estar sempre em programa. São quantos dias de viagem? Agora eu vou ficar, eu vou dia 7 ao 27. Nossa, tudo na África? Sim. Nós vamos ter mais atualizações. Agora, o pessoal não vê a sua Instagram. E a parte terrestre, né? Você vai no café terrestre, né? Eu vou tentar ver se eu monto. Ah, isso que ajuda a gente, né? Na tecnologia. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um Instagram que está muito desatualizado. Chama safari.br. Bem simples.br. Eu parei das atualizações em 2010. Eu tenho um monte de coisa que eu vou começar a pôr. Então, eu vou conversar com o Neves, com tudo, passar, e talvez essa viagem que eu vou começar agora, Vai começar a atualizar. começar a pôr, depois eu vou essa pessoa só para não ter Ótima ideia, Eduardo. Vamos fazer, mas é safari. Já tô Já achei. Coisa mais simples possível, né? Já tô seguindo. Mas tem o Eduardo, tem o Eduardo, que você é operadora. Mas o pessoal separa. Ah, não, mas tem que seguir os dois, né? Não, a outra não publico nada. A gente faz só safari. Eu estou põe por pressão local. Da sociedade, das pessoas. Tem que ter isso, parece que a gente não tem identidade, né? Não, meu foco é no safari. Mas os outros eu ponho em lugares interessantes que eu quero. Se você olhar no negócio do imperador, você vai ver foto dos Açores, que não é hábito de ir. Você vai ver foto do interior da Holanda, que nem eu fui na cidade de Gorda, quando esse programa tem o queijo, sabe? Tem coisa muito da parte de arte novo do interior da Holanda com a parte da Bélgica, de Bruxelas, onde a início da arte novo. Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho que pôr coisas que não são comuns no CT. Tá? Eu já tô seguindo. Perguntas? Não, Nenhuma. nenhuma, por enquanto. Gente, Estão virados para as férias. então posso fazer a pizza agora? Vai ser férias? Vamos preparar agora. Vocês vão ser de férias agora, eu vou dar férias para vocês durante o mês. Um mês! Ah, não, eu só quero férias se for para a África, senão... Podemos ir musculação? Vocês vão ter inscrição. Tá? Então, daí vocês vão ter essas informações, acho, da PBA, sobre esse caminho com eles. E o básico é isso daí para vocês terem. Eu ia focar as duas partes numa aula só, achei que eu ia abrir duas. Tá? Com isso, nosso curso vai se estender um pouco mais. Sem problema. Tá? Então, talvez a gente vamos até julho, para a gente conclui. Bastante tempo. Muito obrigada. Vai ter alguma lembrança do curso Vai. da África? Você vai ser surpreendido. Não é prova, Vai ter um não, certificado de conclusão do curso. Tá? Não vai ter prova, não, né? Tá. Vai ter várias lembranças. O Eduardo falou do céu, você tem várias lembranças. Falou? Então, ok, muito obrigado. Até mais. Boa viagem. Boa viagem. Até mais. Mas você pode novo agora. Muito obrigada. Não sai da Falando que o seu conhecimento, a sua generosidade de compartilhar.